Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos climáticos brasileiros. Dando continuidade à aula passada, antes de mais nada eu preciso apresentar para vocês um gráfico que ele é extremamente importante na análise de um clima de um lugar, que é um climograma. Esse climograma vai estabelecer a relação entre temperatura, índice pluviométrico e os meses do ano. Dessa forma, nós conseguimos identificar com clareza as características de cada estação do ano em cada região, delimitando assim qual clima que atua naquela respectiva área. Vamos usar aqui, a princípio, esse climograma do clima equatorial como exemplo, mas depois eu vou resgatar ele quando eu estiver falando dos tipos climáticos brasileiros. Eu quero que vocês observem que a linha, ela sempre vai falar sobre a temperatura. Aqui no caso do Brasil, a gente mede em graus Celsius, então aqui de vermelho a gente tem a variação da temperatura em graus Celsius, enquanto do outro lado a gente tem os milímetros de chuva que refletem os índices pluviométricos. Assim a gente consegue falar se o lugar ele é úmido ou se ele é mais seco, tá certo? E como inclusive essa pluviosidade ela vai se comportar ao longo do ano. Se existem estações que têm uma abundância maior de índices pluviométricos, se esse índice pluviométrico ele é constante durante o ano inteiro, etc. Aqui, com essas letras, nós conseguimos identificar que cada coluna dessa é respectiva a um mês do ano. Então, necessariamente, um climograma ele sempre vai ter 12 colunas, cada coluna refletindo os índices pluviométricos. É muito comum em prova. Aqui até que está diferenciado por cor, mas é muito comum em prova vocês confundirem, analisarem a pluviosidade pela linha e a temperatura pelas colunas. Se isso acontecer, vocês vão errar a questão completamente, tá certo? Porque é impossível você achar que numa região de clima equatorial, por exemplo, vai fazer em agosto 6 graus. Isso não vai acontecer, até pela constância da incidência solar. Então, agora que vocês já entenderam o funcionamento de um climograma, eu vou apresentar o mapa do Brasil, ou a tentativa de um que eu fiz para vocês, espacializando os tipos climáticos que atuam no território. Dessa forma, vocês conseguem identificar que no Brasil existem 6 tipos climáticos. O clima equatorial, que vai pegar a maior parte da região norte do Brasil. O clima tropical continental ou tropical típico, que vai pegar bastante a região central do Brasil, uma parte da transição da região norte com a região nordeste e o extremo norte do território brasileiro. O clima tropical litorâneo ou tropical úmido, que como o próprio nome diz, vai atuar no litoral, certo? Banhado pelo Oceano Atlântico. O clima semiárido, que vai ser bem regionalizado, atuando na parte do sertão nordestino. O clima subtropical, que é o clima que vai atuar no extremo sul do país. Esse clima, ele é mais parecido com o clima temperado do que com o clima tropical, na verdade ele faz a transição entre os dois. E, por fim, o clima tropical de altitude, que eu não desenhei aqui o climograma para vocês, mas que eu vou explicar ele. Esse clima tropical de altitude, ele vai pegar uma parte considerável do centro-sul brasileiro, principalmente as regiões sudeste e centro-oeste, tá certo? Então, vamos lá começar pelo clima equatorial. O clima equatorial, como eu já havia abordado no início da aula, ele é um clima que, como vocês podem ver, existem colunas consideráveis ao longo de todo o ano. Então, nesse clima equatorial, uma característica muito importante dele é que ele é um clima que vai ser úmido durante o ano inteiro, tem pluviosidade constante. Essa pluviosidade ela é marcada pelos ventos alísios, que vão convergir para a linha do Equador. Em cima dessa linha do Equador, que é considerada a zona de convergência intertropical, vão ocorrer chuvas, como eu acabei de falar para vocês, constantes, por conta desses ventos que vêm cheios de umidade dos trópicos. Dessa forma, gente, aproximadamente todo dia, ao final da tarde, na linha do Equador, vai ocorrer o que a gente chama de chuva convectiva. Essa chuva convectiva, ela é uma chuva que ocorre em decorrência das elevadas temperaturas
que causam elevadas taxas de evaporação e de evapotranspiração, já que a gente tem que lembrar que nessa região norte do Brasil fica situada uma floresta extremamente abundante de folhas largas, que é a floresta amazônica, e aí dessa forma, essa evapotranspiração, essa evaporação, elas vão alimentar a atmosfera de umidade, até que tem um ponto, que é o ponto de saturação, a atmosfera chega no limite e precipita, tá certo? Como eu disse no início, o nome dessa chuva é chuva convectiva. Continuando aqui, então a gente pode ver que a pluviosidade ela vai ser maior no início do ano, nos meses de inverno, que a gente vê aqui de junho, julho, agosto, ela vai ser um pouco reduzida, mas ela nunca vai ser ausente, tá? E aí, conforme vai caminhando para o final do ano, a pluviosidade aumenta de novo. Uma característica importante é que pela resistência de água, que faz o controle da temperatura, já que ela tem um calor específico muito alto, aqui não existe uma amplitude térmica muito grande, se a gente está falando da escala anual. Então, isso significa que, na maioria das vezes, a amplitude térmica diária, ou seja, a variação da temperatura do início do dia até o final da noite, é maior do que a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura que existe ao longo do ano. Se a gente está falando de um clima que vai ter uma temperatura que varia entre 30 graus e 25, 24 ao longo do ano inteiro, isso significa que é um clima que tem praticamente ausência de inverno, tá? Não podemos esquecer que esse inverno ele vai ser marcado, ele vai ter uma distinção quando a massa polar atlântica consegue entrar pelo sul do Brasil, chegar na região norte e, consequentemente, causar o fenômeno da friagem. Acaba tendo como consequência uma queda de temperatura brusca na região. Mas isso também não dura um período muito extenso, tá? Então, indo para o número 2, eu queria fazer um comparativo entre o número 2 e o número 3, que são os climas tropical continental típico e tropical litorâneo úmido. Apesar dos dois climas serem tropicais, qual a característica geral do clima tropical? O clima tropical ele tem verões quentes e úmidos e invernos amenos e secos, tá? O que significa ser ameno? Significa que é um pouco mais frio. É muito complicado você falar de uma zona intertropical que tem um clima frio. Se vocês repararem, o clima tropical ele predomina no território brasileiro. Por qual motivo? Nós somos cortados ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Assim, a maior parte do território brasileiro se situa na zona intertropical, que é a zona que recebe mais insolação em todo o planeta Terra. Portanto, dessa forma, é por isso que vão predominar no nosso território os climas quentes, tá? O que vai diferenciar, então, um clima tropical do outro? É que um tem a atuação de um fator climático chamado de continentalidade, enquanto o outro vai ter a atuação do fator climático chamado de maritimidade. Assim, a continentalidade da região centro-oeste do Brasil, que vai atuar aqui na região 2, vai ser decorrente de uma massa de ar seca que vem da depressão do Chaco. Essa massa seca vai fazer com que os invernos tenham índices pluviométricos muito baixos. Não é à toa que quando as pessoas vão para a região central do Brasil, o nariz delas sangra, porque o ar fica muito seco, tá? Mas, em contrapartida, como vocês podem ver, os verões, eles acabam sendo chuvosos. No clima tropical litorâneo ou tropical úmido, nós não vemos índices pluviométricos tão baixos nos meses de junho, julho e agosto quanto no clima tropical típico, porque nesse tipo climático acontece a atuação de dois fatores importantes, que são a maritimidade, certo? A proximidade do oceano, que vai garantir uma umidade constante próxima a essas áreas, e também a atuação das massas que se formam sobre esse oceano, certo? Que são as massas equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, que vão trazer umidade também do oceano em direção ao continente, beleza? No número 4, nós vemos o clima semiárido. Alguns geógrafos falam de clima tropical semiárido. O que é esse clima semiárido? Primeiro que, se vocês repararem, os índices pluviométricos dele, na verdade, são os menores do Brasil,
se comparar com todos os outros climogramas, os índices pluviométricos são infinitamente mais baixos. Por qual motivo? Porque aqui no Agreste, que é uma sub-região do Nordeste brasileiro, existe uma cadeia montanhosa, que é a Chapada da Borborema, e essa Chapada da Borborema, ela impede a passagem da massa equatorial atlântica que vem do oceano. Dessa forma, do lado da chapada, que é o que a gente chama de barlavento, que é a parte que impede a chapada, vai ocorrer uma chuva, já que a massa ela vai adentrar o continente, vai encontrar a barreira de relevo, vai ascender para tentar contornar o relevo. Quando ela subir, ela vai encontrar uma altitude mais elevada que vai resfriá-la. Dessa forma, vai causar chuva de um lado e a massa que vai passar para o outro, ela vai passar o quê? Seca. Chegando ao outro lado com pouca umidade, com quase nenhuma, essa massa vai acabar influenciando nas taxas de umidade, fazendo com que na sub-região do sertão nordestino os índices pluviométricos eles sejam muito baixinhos. Saindo então desse clima semiárido e indo para o clima subtropical, nós vamos encontrar um tipo climático com um índice pluviométrico basicamente constante. Qual a justificativa para isso, gente? No verão, aqui vai ter a atuação da massa tropical atlântica, que é uma massa úmida. E no inverno, vai ter a atuação da massa polar atlântica, que apesar de ser fria, bem mais fria do que a massa tropical atlântica, ela também é uma massa úmida. Por esse motivo, no sul do Brasil, existem chuvas durante o ano inteiro, tá certo? Uma marca importante que vai diferenciar esse clima subtropical dos demais climas do Brasil é que, se observarmos, a amplitude térmica anual dele é bem maior do que existe nos outros tipos. É bem maior do que existe nos outros tipos climáticos. Aqui, a amplitude térmica anual, ela vai variar de 24 graus até os 10 graus no inverno, podendo chegar até a temperaturas mais baixas, dependendo da região e da intensidade da massa polar atlântica. Por qual motivo isso acontece, gente? Acabei de falar para vocês. Região sul é a única região do Brasil que vai receber uma massa fria. Todas as outras regiões têm a predominância de atuação de massas quentes, ok? Tem mais alguma coisa? Assim, gente, uma outra coisa importante que a gente precisa destacar é que esse clima subtropical, ele é o mais parecido com o clima temperado. Aquele clima que tem na Europa, por exemplo, que fica na zona depois da zona intertropical. Qual a marca desse clima temperado? 4 estações bem definidas. Isso significa que se o verão é quente, o inverno ele vai ser frio, tá? Vocês devem se recordar que eu comentei que o clima tropical ele tem um verão quente e úmido e um inverno ameno. Ameno significa que não chega a ser frio. Aqui não, gente. Aqui os invernos, comparado ao restante do território, eles são frios sim, tá? E, por fim, tem o clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude, ele é um clima que vai ser um pouco mais frio pela atuação de um fator climático que a gente acabou de falar, que é a altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar, consequentemente, menor a temperatura, porque tem menos partículas no ar capazes de reter o calor. Portanto, nessas regiões que têm altitudes mais elevadas do território, a gente vai ver uma temperatura mais fria do que tradicionalmente ocorre nas outras áreas de atuação do clima tropical. Então é isso, galera. Finalizamos nossa aula sobre tipos climáticos brasileiros. Espero vocês na próxima. Continuem se cuidando. Um beijo!